Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui hoje para mais um estudo a respeito do Evangelho e o complemento do estudo de Emmanuel relativo ao Evangelho, né? O contexto é o início da proclamação do reino pela Galileia. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17. Ao ouvir que João fora entregue à prisão, está falando de João Batista, retirou-se para a Galileia. Jesus foi para a Galileia. Assim, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Quer dizer, Jesus dava cumprimento às profecias para que o povo identificasse quem ele era, né? E o que disse o profeta Isaías? Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. O povo que estava sentado na treva viu uma grande luz. E aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Desde então, Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Bom, o comentário de Emmanuel, cujo título do estudo é Raiou a Luz, ele traz o comentário deste capítulo. O versículo 16 é o que ele comenta. Ele repete o versículo. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Bom, o estudo, referindo-nos ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam nas regiões de sombras da morte. Vejam que as ideias de trevas e de morte se somam, porque Jesus, ao contrário, ele, como coloca Mateus, é a grande luz. E ele próprio diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo. E ele também diz: eu sou a vida. E as pessoas, elas não tinham luz e nem tinham vida. Apesar de terem corpos, não tinham vida. E não tinham luz, quer dizer, não tinham conhecimento. E, em especial, o conhecimento do Evangelho. E, de forma mais específica, é a prática do Evangelho que nos traz a vida. É a prática do Evangelho, é conhecer o Evangelho que nos dá a luz. Jesus é a luz do mundo. E nós, buscando aprender o seu Evangelho para praticá-lo, somos como uma espécie de lâmpada pequenininha das árvores de Natal, enquanto ele é um sol gigante a nos iluminar. Ele é a luz do mundo e ele é a vida. Significa que dele, de Jesus, nós recebemos uma energia vital que nos vivifica, que nos fortifica, que nos dá ânimo. E antes da chegada dele, todos, apesar de terem corpos, estavam mortos. Todos, quer dizer, sem prática de amor, né? Sem prática da caridade, sem a prática do Evangelho, sem conhecimento do Evangelho, estavam em trevas. Essa imagem fornece uma ideia geral de interpenetração de planos em todos os centros da vida humana. Bom, essa visão mostra que Jesus era a luz, mas há uma gradação entre os planos, distanciando-se da própria luz. Nós estamos encarnados, nós possuímos um corpo e estamos aqui na Terra.
mas sabemos que recebemos influências negativas de espíritos inferiores um tanto sombrios. Então, os planos inferiores, abismo, trevas e umbral, se misturam com o plano terreno no qual nós estamos e também com os planos superiores dos quais nós recebemos a luz. Esses planos estão interpenetrados, né? Nós recebemos influência dos inferiores e os superiores nos aconselham. E nós devemos, seguindo esses conselhos, iluminar-nos a nós próprios, adquirindo graus de vida cada vez mais significativos, deixando de ser uma lâmpada de árvore de Natal para nos tornarmos, como deseja Jesus, um sol, já que nós também somos deuses na palavra dele, temos essa trajetória a seguir, mas esses planos se interpenetram e nós, sendo servos de Jesus, devemos contribuir para a evolução desses espíritos que buscam até nos atrapalhar. Eles devem ser influenciados para bem se direcionar e não em nos prejudicar, né? Então vamos. Na superfície do mundo, desenvolvem-se os que se encontram na sombra da ignorância. A mesma ideia, a falta de conhecimento do Evangelho, isto é ignorância, isso é noite sombria, isso é trevas. Conhecimento, ele é luz. E esforçam-se na superfície do mundo, desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite da ignorância e esforçam-se os espíritos caídos nos resvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos. Quer dizer, a vida é a prática do bem, a vida é acertar, a vida é nós sermos caridosos, nós conduzirmos a nossa vida para e passo de conformidade com o Evangelho. Porque se nós nos afastarmos do Evangelho, nós não teremos vida, nós teremos morte. E este grau de morte é mais significativo pela prática dos erros cometidos. Quanto mais se erra, mais se está morto, menos luz se possui, menos vida se possui. E quanto mais se pratica a caridade, o bem e o amor, mais vida há nessa pessoa, né? Então, na superfície do mundo, desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite da ignorância, e esforçam-se os espíritos caídos nos revaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando, apesar disto, estão aspirando o dia sublime da redenção. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de envoltório carnal, porque é extensiva a grande quantidade de seres terrestres que militam, que atuam nos labores do orbe sem a indumentária dos homens encarnados. Quer dizer, nós temos o nosso corpo, estamos aqui, mas existem em torno de nós muitos espíritos sem corpos e estão também em regiões inferiores buscando a sua redenção, pelo menos aspirando pela sua própria redenção. Então essa paisagem não é só para nós. E quando Jesus raiou como luz na região de Zabulon e Neftali, ele foi luz não só para os homens encarnados, mas também para muitos espíritos de regiões inferiores ou que estavam aqui na superfície da Terra sem saber o que fazer, sem o conhecimento do Evangelho, portanto, na sombra e na morte, né? Então vamos lá. O mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no rumo terreno.
nós estamos transitando, né? Nós aqui, encarnados, nós estamos nas provas, em trânsito. E se Deus quiser, vamos bem cumprir o nosso papel para, após essa vida, nos dirigirmos a elevadas colônias espirituais. Mas tem espíritos que, sem corpos, permanecem aqui na Terra, nesses planos que se interpenetram, de caráter um tanto bem mais permanente. Às vezes, milênios estão desencarnados, num prazo superior a 1 milênio, digamos assim, fazendo coisas equivocadas, estando mortos, estando em trevas, né? Mas Jesus é o orientador supremo de todas essas almas, e quando ele raiou na região da Galileia, atraiu muitos espíritos para que eles pudessem evoluir, né? Sua luz imortal é o tesouro imperecível da criatura. Os que aprendem e resgatam os erros, os que se curam ou expiam, encontram em seu coração, no coração de Jesus, a claridade dos caminhos eternos. Quer dizer, a nossa caminhada evolutiva, ela é basicamente infinita. Nós temos que sair da posição em que nós estamos de espíritos imperfeitos e nos tornarmos espíritos puros, né? O coração de Jesus, que realmente, de fato, possui uma luminosidade significativa de carinho, de amor, de bons sentimentos, que abraça o mundo e ilumina a todos, né? Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem, nós estamos aqui aprendendo, ou que estão resgatando débitos, uma situação pior que aprender, ou os que estão se curando, ou os que estão expiando em provas mais ríspidas, encontram no coração de Jesus a claridade dos caminhos eternos, né? Para se chegar ao Pai, nós temos que seguir Jesus, que ele é o caminho. Não há outro caminho. Nós devemos seguir os seus passos, buscando fazer o que ele fez, de amor nas suas relações sociais, na relação dele com o mundo, seguindo esse caminho, porque ele é a luz do mundo, né? A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte ficaram em regiões inferiores, porque praticaram muitos erros, morreram e continuam nessas regiões inferiores, mortos pelos erros cometidos, mortos ainda por não buscar se elevar, mas quando Jesus aparece, eles buscam caminhar, né? Então, a multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro devem compreender que essa luz está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho, podia haver grande sombra, mas com Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia, que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Então não importa os erros de ontem, cada dia é uma nova oportunidade de nós nos elevarmos. E a missão da grande luz, que é o nosso Mestre Jesus, é regenerar a todos nós que somos as suas ovelhas. Ele quer que nós desenvolvamos as virtudes, o amor num grau infinito, a humildade num grau infinito, a sabedoria num grau infinito. E assim ele cumprirá a sua missão de nos elevar para Deus. Meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos abençoe. Muita paz para o coração de todos.